Astrologia, psicologia e os 4 elementos. As casas de terra. A 10ª casa. A casa angular de terra relaciona-se com a ação no nível material e a tradição diz que tal casa representa a nossa reputação, a nossa posição no mundo e a nossa vocação. A ação que qualquer pessoa realiza no mundo material é a base sobre a qual repousa a sua reputação, e o público classifica o indivíduo de acordo com a ação que ele está a realizar, como padeiro, vendedor, médico, etc. As palavras-chave também esclarecem a associação da 10ª casa com a ambição específica que esperamos realizar no mundo. A 2ª casa, a casa de terra sucedente, a segunda, tem como palavra-chave segurança material. Isso implica porque a 2ª casa tem sido relacionada com o dinheiro, os ganhos, as propriedades e o desejo de controlar coisas e pessoas. Todavia, a palavra-chave também esclarece o princípio mais amplo que está sobre tais inclinações, pois muitas pessoas com uma forte ênfase na 2ª casa não estão tão preocupadas com o dinheiro em si, quanto com a garantia de que sempre estarão seguras no mundo material, porque possuem recursos abundantes e onde tirar. Assim sendo, muitas destas pessoas colecionam moedas, compram terras, investem em bancos e em imóveis na tentativa de consolidar a sua segurança. Também reparei que as pessoas que têm o Sol na 2ª casa são bastante sovinas com o seu tempo, especialmente quando o Sol está num signo fixo, pois sentem que cada esforço deve especialmente produzir algum lucro, de uma forma ou de outra. A 6ª casa. A casa cadente de terra é a 6ª e tem sido associada com trabalho, saúde e deveres. Quando vemos que o princípio fundamental da 6ª casa é o do conhecimento através da experiência imediata com as questões materiais, entendemos facilmente a motivação que está por trás dessas atividades. Aprendemos sobre as necessidades e limitações do nosso corpo material, principalmente através dos problemas de saúde, muitas vezes resultantes de maus hábitos, de excessiva pressão, do trabalho ou dos deveres, da autocrítica exagerada ou de pensamentos negativos, assuntos esses, todos eles, da 6ª casa. Também passamos a ter autoperceção através da realização cotidiana do nosso trabalho e dos nossos deveres. Tais experiências ajudam-nos a adquirir humildade, a aceitar as nossas limitações e a assumir a responsabilidade pelo nosso próprio estado de saúde, tanto físico quanto psicológico. Através do contacto imediato com o nível material da experiência, podemos começar a interpretar tal casa de uma maneira positiva e verdadeira. As casas de fogo. A 1ª casa. A casa angular de fogo é a primeira e representa a nossa identidade em ação, a fase da vida onde estamos identificados com uma ação específica autodirigida. As pessoas que têm uma forte ênfase na sua 1ª casa desejam a ação com impaciência, uma vez que o seu senso de individualidade começa a desaparecer se elas se abstêm de um envolvimento individual ativo com o mundo exterior. Tradicionalmente, essa casa também é associada com a energia e a aparência do corpo físico, e usando a palavra-chave podemos ver o que o corpo é, a nossa identidade é a ação. As pessoas
reconhecem-nos e são influenciadas pelas nossas formas de movimento físico e de expressão mais características. Qualquer pessoa começa a sentir-se desvitalizada se as qualidades mostradas pelos planetas situados na primeira casa e pelo ascendente são reprimidas ou frustradas. A quinta casa, a casa de fogo sucedente. A quinta representa a busca de segurança da identidade. Aqueles que têm uma ênfase nessa casa estão a procurar um sentimento seguro do próprio eu, identificando-se com coisas ou pessoas nas quais eles mesmos se veem refletidos. Essas pessoas querem ser identificativas de algum modo, não simplesmente ser como na fase da primeira casa. Uma ênfase nessa casa pode identificar uma atitude egocêntrica com relação à vida, mas revela mais profundamente a atitude emocional do indivíduo e os seus sentimentos religiosos a respeito da vida em geral. O impulso no sentido de ser significação e a tentativa de alcançar um seguro senso de identidade se refletem em todas as questões comumente associadas a tal casa. As crianças, por exemplo, a miúdo são focos dos nossos próprios desejos de uma identidade segura. Muitas não só recebem o nome dos pais, especialmente meninos que recebem o nome do pai, mas também vemos de muitos progenitores jogam subrepticiamente os seus próprios desejos de reconhecimento e de realização sobre os seus filhos. Uma pessoa com uma forte inclinação criativa na quinta casa descobre que precisa produzir alguma coisa para se sentir bem consigo mesma. Uma das maiores atrações dos envolvimentos amorosos, outro assunto da quinta casa, é que embora o envolvimento possa não ter qualquer utilidade prática e muitas vezes possa ser extremamente desintegrante a um relacionamento deste tipo, dá-nos uma breve experiência do nosso próprio valor, simplesmente porque outra pessoa achou que somos dignos de ser amados. No envolvimento amoroso intenso, o nosso senso de identidade é confirmado. Nós vemos-nos na outra pessoa e porque nos sentimos melhor com respeito a nós mesmos, a nossa própria maneira de encarar a vida ilumina-se consideravelmente. Resumindo, uma forte ênfase na quinta casa no mapa de nascimento indica que o indivíduo deve-se projetar no mundo, deve utilizar os seus poderes criativos de forma responsável e consciente para atingir o sentimento de júbilo e segurança de que tanto necessita. A nona casa. A casa de fogo cadente, a nona, representa o conhecimento no nível da identidade. Em outras palavras, conhecer quem a gente realmente é. Desse princípio essencial fluem todas as atitudes religiosas e filosóficas, todas as pesquisas e atividades com as quais esta casa normalmente é associada. A motivação que está por trás de toda a especulação religiosa e filosófica é a necessidade de conhecer a nossa verdadeira identidade. A questão quem sou eu é a fonte da qual emanam todas as indagações religiosas. Consequentemente, as pessoas que têm uma ênfase nessa casa são atraídas para atividades que ampliam os horizontes da autoperceção, capacitando-as a evoluir e ajudando-as a ganhar uma perspectiva sobre a natureza humana. As viagens ao estrangeiro e os estudos mentais superiores são os estágios iniciais desta indagação. No estágio seguinte, a pessoa identifica-se com uma doutrina religiosa, filosófica ou metafísica e depois frequentemente se dedica a receber conhecimento através de um mestre ou de uma organização que ele acredita representar a verdade.
As casas de ar. Toda a escala de relacionamento pessoal é representada por estas casas, abrangendo não apenas a maneira como a pessoa aborda os vários tipos de relacionamento, mas também os anseios sociais e as necessidades intelectuais que motivam os tipos específicos de comportamento nestas áreas. A sétima casa, a casa de ar angular, a sétima, simboliza a ação no nível social e intelectual. Desde que o relacionamento entre duas pessoas é o significado básico da sétima casa e desde que todas as estruturas e atividades sociais dependem da qualidade de tal relacionamento, é adequado que a casa de ar angular esteja focalizada nesse campo de experiência. Mais especificamente, todas as sociedades avançadas estão baseadas na unidade, casamento, e a estabilidade e eficiência dessa unidade social determina, em grande parte, a viabilidade da ordem social. No nível individual, a qualidade da principal associação de uma pessoa tem um tal impacto que a sua influência impregna todas as outras áreas da vida: saúde, finanças, filhos, sexo, sucesso profissional, etc. Existe uma pesquisa sociológica que indica que a carreira de um indivíduo frequentemente sofre quando o seu casamento é desfeito. O aspecto intelectual desta casa pode ser visto na maneira como as pessoas que têm a sétima casa fortemente acentuada agradam o público, logo de imediato, quando apresentam as suas ideias. Tais pessoas a miúdo são procuradas como orientadoras, conselheiras e consultoras, puramente na base da sua objetividade e competência intelectual. A 11ª casa, a casa de ar sucedente, é a 11ª e representa a procura de segurança social e intelectual. Aqueles cujos mapas de nascimento estão focalizados na 11ª casa tendem invariavelmente a procurar uma associação com outros que partilhem as suas ideias e dos seus objetivos. Isso acontece porque se sentem social e intelectualmente inseguros. Por isso mesmo encontram grande conforto no conhecimento de que existem outras pessoas que podem compreendê-los e aceitá-los tal como são. Essas pessoas a miúdo se juntam em grupos e se alinham com amigos que partilham na sua inclinação intelectual, embora possam não concordar em absoluto nos pontos específicos. A procura de segurança intelectual também os leva para vastos sistemas do pensamento, quer políticos, metafísicos ou científicos. Estas pessoas também têm uma acentuada habilidade para facilitar as atividades de grupos, para movimentos de mudança social e para conduzir grandes massas de povo. A rigidez mental, tão comum nelas, tem origem no facto de que são intelectualmente inseguras. Em consequência, hesitam muito em mudar as suas ideias depois de encontrarem conceitos que as satisfaçam. Uma observação à margem bastante interessante é que um presidente aquariano realizou o sistema conhecido como segurança social e a 11ª casa está naturalmente relacionada com Aquário. Para uma pessoa com a 11ª casa forte, a maneira mais eficaz de conquistar a segurança que procura é através do estabelecimento de um forte senso de propósito individual, que não só satisfaça as suas necessidades pessoais, mas que também esteja em harmonia com as necessidades da sociedade como um todo. Para evitar a rigidez e as características obstinadas desta casa, ela fará bem se concentrar nos seus próprios propósitos, mais do que em conceitos demasiadamente simplificados, que pretendem afirmar a verdade absoluta.
Dessa forma, poderá aplicar as suas ideias de maneira concreta no sentido de aperfeiçoar a sociedade. A terceira casa, a casa de ar cadente, a terceira é o campo do conhecimento ao nível intelectual e social. Representa, portanto, todas as formas de troca de informações, tais como as capacidades básicas de comunicação, divulgação, comércio, vendas, etc. Os que têm ênfase na terceira casa têm necessidade insaciável de se comunicar com os outros e a habilidade para lidar de forma fácil e amistosa com tipos das mais diversas qualidades e interesses. A sua curiosidade a respeito das pessoas e das ideias é insaciável e esta inquisitividade leva-as a fazer muitos conhecimentos casuais e desenvolver uma bagagem intelectual ampla e flexível. Tanto os factos básicos quanto as ideias abstratas são importantes para essas pessoas, porque que tal informação esteja isolada de qualquer contexto importante, enquanto o conhecimento representado pela nona casa vem através do uso da mente intuitiva e inspirada, o conhecimento da terceira casa vem através da aplicação da nossa própria lógica e razão. Astrologia, um instrumento para o autoconhecimento. Após este sistema de palavras-chave tem sido usado durante algum tempo, ficará claro que ele é valioso não só para a compreensão do padrão geral de vida mostrado no mapa natal, como também porque faz com que o significado das tendências e dos ciclos futuros e atuais se torne muito mais apurado e psicologicamente significativo. Por exemplo, se um determinado mapa de nascimento tem falta do elemento do ar, conforme indicado pelas colocações planetárias, porque então o indivíduo se interessa tanto pelas pessoas e se envolve continuamente em atividades sociais. Uma ênfase nas casas de ar revelará que, embora ele possa não ter uma afinação de energia com esse elemento, ainda assim ele poderá centralizar algumas das suas energias de água, de fogo ou de terra, na direção de atividades sociais, intelectuais e de relacionamento. Ou se a pessoa não tem uma situação com o elemento fogo, porque então ele parece exemplificar as qualidades entusiásticas e otimistas que supostamente não deveria ter. Uma ênfase nas casas de fogo no seu mapa indicará que, embora ela não tenha a afinação de energia com o elemento fogo, ainda assim derrama as suas energias de ar, água e terra em campos de experiência inspirados, criativos e idealistas. Nos casos que foram mencionados acima, os indivíduos ainda carecerão de afinação com um determinado elemento e normalmente demonstrarão alguns dos problemas relacionados com essa carência. Todavia, desde que os tipos de atividades que lhe interessam compensam até certo ponto o seu desequilíbrio elemental, tais pessoas a miúdo experimentarão uma forma branda da dificuldade esperada. Somente por meio de um exame paciente e detalhado do mapa natal inteiro é que o astrólogo poderá avaliar até que ponto um fator astrológico compensa ou equilibra um outro. Se todavia uma determinada pessoa carece de ênfase nos signos de água e nas casas de água, por exemplo, poderão quase ter certeza que o problema indicado alcançou um severo grau de desequilíbrio. Com referência à compreensão dos trânsitos, das progressões, dos ciclos-chave e das técnicas de projeção similares, o astrólogo que usa esse sistema já não terá que escolher um dos muitos significados possíveis,
por exemplo, do trânsito de Júpiter ou de Saturno numa determinada casa, deixando-a nítida a possibilidade da omissão total de algum ponto principal, e será capaz de saber com confiança que os conselhos e explicações que dá irão ajudar os clientes a procurarem dentro de si mesmos o significado real de um determinado período de tempo, mais do que a encorajá-los a se focalizarem em algum evento trivial ou inexistente. Esclarecendo o princípio básico envolvido numa fase particular da experiência na vida, um princípio que invariavelmente faz parte da situação a despeito das condições superficiais que possam ser relatadas pelo cliente. O astrólogo profissional será capaz de eliminar muitos dos usuais esforços de adivinhação e evitará ser erroneamente conduzido pela falta de perspectiva ou pela autoilusão do cliente. Em suma, a utilização deste sistema de palavras-chave será na prática real mais um passo para fazer da astrologia aquilo que ela realmente deveria ser, um instrumento para promover o autoconhecimento.